Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de 1 Tiago, capítulo 5, capítulo 1, perdão, versículo 5 em diante, né? Glória a Deus. Livro de 1 Tiago, perdão, livro de Tiago, né? 1 Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Amém? Livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Mais uma vez. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e assim ser-lhe-á dada. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, nesta noite de domingo, neste culto da família, reunidos, Papai, em Teu nome, para buscarmos a Tua face e a Tua presença. Opera, Senhor, maravilhas neste lugar. Manifesta, Senhor, a Tua glória em nosso meio. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Fala conosco nesta noite. Fica conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pode se assentar. Se puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir, porque só Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar nesta noite uma palavra que vai dizer sobre a sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Glória a Deus. O livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Tiago, ele está trazendo uma mensagem à igreja, e ele diz no verso 5 do capítulo 1: Aquele, pois, que é falto de sabedoria, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e não lhe será negado este pedido. Glórias a Deus. Peça a Deus sabedoria. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo 7, que o Senhor um dia ele se manifesta a Salomão, ele aparece para Salomão, e a Bíblia vai dizer que o Senhor diz para Salomão o seguinte: o Senhor fala para Salomão da seguinte maneira: olha, peça-me alguma coisa, e de tudo que você me pedir, eu vou lhe conceder a sua petição. Imagina se o Senhor, irmãos, para nós, nas madrugadas, em sonhos ou em revelação, se um dia Ele aparecesse para mim e para você, como apareceu para Salomão, e nos fizesse desta mesma maneira e nos dissesse: aquilo que você me pedir, isto eu vou te conceder. Tudo que você me pedir, não importa o que seja, aquilo que você desejar, aquilo que você colocar em minhas mãos, assim eu vou entregar para você. Foi assim que Deus apareceu para Salomão. Foi assim que Deus apareceu para aquele homem e lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O que você me pedir, isto eu vou conceder para você. E a Bíblia diz que Salomão, irmãos, diante daquela grande dádiva, diante daquela grande oportunidade, ele vai falar para Deus o seguinte: Senhor, eu quero sabedoria. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria para sair, sabedoria para entrar, sabedoria para conseguir julgar o seu povo, sabedoria para eu ter entendimento em fazer as minhas coisas, em resolver os meus problemas. A Bíblia diz que diante daquele pedido, Salomão diz ao Senhor: Papai, eu quero sabedoria. E a Bíblia diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que fala para ele: não só te darei sabedoria em abundância, pois nunca haverá alguém como você em sabedoria, nem antes de você, nem depois de você. Não se levantará alguém mais sábio, mas eu não só te darei sabedoria, como te darei riqueza e glória, como nunca houve antes nesta terra. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, porque Salomão poderia ter pedido tantas coisas.
Se fosse nós, irmãos, imagina se fosse nós no lugar de Salomão. Se Deus aparecesse para nós, irmão Francisco, o que você quer que eu te dê? Ah, Senhor, né? Pastor Ângelo, irmão Ângelo, o que você quer que eu te dê? Imagina se o próprio Deus aparece para nós e fala para nós assim: o que você quer que eu te faça? Que eu vou fazer aquilo que você desejar. Ai, irmãos, a conta estava cheia de dinheiro, né? Senhor, aquele lá não gosta de mim, faz mal para mim, ó. Dá uma visitada nele lá. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor chefe os meus inimigos. Eu quero que o Senhor, alguns iam falar, eu quero que o Senhor me prepare um casamento, né? Mas a Bíblia diz que Salomão pede ao Senhor sabedoria. E Deus se agrada tanto do pedido de Salomão, que não só dá para ele sabedoria, mas dá honra, dá glória e dá riquezas nesta terra, como nunca houve antes dele. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que deu muito mais para ele do que aquilo que ele estava pedindo. Irmãos, a Bíblia vai dizer em Romanos 8:28, que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Salomão pede a Deus sabedoria, mas Deus acrescenta para ele muito mais do que isso. E Tiago, irmãos, ele vai dizer para a igreja: aquele que é falto de sabedoria, peça para Deus. Deus, ele concede sabedoria, Deus dá entendimento, Deus nos dá um entendimento conciso de tudo aquilo, como as coisas funcionam. E é necessário, irmãos, que nós tenhamos diante do Senhor sabedoria. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo de número 4, versículo 24, que Salomão, quando ele reina, irmãos, ele vai ter paz com todas as nações vizinhas que estavam em volta do seu reino. Salomão, ele vai conquistar a paz. Davi, pai de Salomão, a Bíblia diz que ele vai ser um homem de guerra até o fim dos seus dias. Davi era homem guerreiro, e pela força da espada, pela força do seu braço, ele vai conquistar grandes vitórias. Mas Salomão, ele vai ter um reino de paz, porque com a sua sabedoria, ele aprendeu a lidar com as pessoas e com as circunstâncias da sua volta. Davi era um homem de guerra. Davi, até o último dia da sua vida, ele teve que vencer batalhas pela força do seu braço, mas com Salomão foi diferente. Salomão, pela sua sabedoria, ele vai conquistar a paz ao redor do seu reinado. Irmãos, não tem preço na paz. Glória a Deus, é bom a gente conquistar as coisas, é bom a gente ser valente, ser soldado, vai à luta, luta para conquistar, luta para alcançar os sonhos, mas não tem, irmãos, preço que nos pague a paz. Não adianta a gente ter muito nesta terra, não adianta a gente ter tantas coisas nesta terra e não ter paz para deitar a cabeça no travesseiro e descansar. E sabe como que Salomão alcançou a paz? Não foi através da espada. Sabe como que Salomão alcançou descanso no seu reino e prosperidade no seu reino? Sabe como que Salomão enriqueceu na terra e teve paz com os seus inimigos? Não foi através da guerra, irmãos. Não foi através da força do seu braço. Foi através da sua sabedoria. Irmãos, tem horas que a gente quer prosperar nesta terra. Tem horas que a gente quer crescer nesta terra. E não é errado a gente querer crescer. Não é errado a gente querer conquistar. Não é errado a gente querer ter mais, conquistar mais, realizar os sonhos. Não é errado. Só que a gente, irmãos, tem hora que tenta conquistar da maneira errada. Tem hora que a gente acha que vai vencer nesta terra, vai vencer nesta vida, só esforçando, só com a força do braço, só acordando cedo e indo dormir tarde, tentando de todas as maneiras. Salomão conquistou, irmãos, através da sua sabedoria. Irmãos, tem hora que nos falta sabedoria. Salomão foi sábio e aprendeu a lidar com pessoas e com as circunstâncias. Se a gente não tiver sabedoria para lidar com pessoas e circunstâncias, a gente não consegue avançar na vida, não consegue prosperar na vida. Irmãos, preste atenção. No trabalho, se a gente não tiver sabedoria, a gente não permanece no serviço. Na casa, se a gente não tiver sabedoria, o casamento desaba. A relação com a nossa família desanda.
Se a gente não tiver sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com as circunstâncias, dificilmente a gente vai avançar na vida. Por mais que a gente lute e se esforce, mas o que traz a paz e a prosperidade para a nossa casa e família é a sabedoria. Se a gente não tiver sabedoria para lidar com pessoas, se não tivermos sabedoria para lidar com as circunstâncias, não tem como as coisas darem certo lá na frente. Glória a Deus. E Salomão entendeu isso, irmãos. Tiago entendeu isso. E ele traz para a igreja: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Aquele que não é sábio, peça a Deus sabedoria. Porque Deus não vai negar sabedoria para o seu povo. Deus não nega sabedoria para a igreja. Glórias a Deus, irmãos. A sabedoria de Salomão para lidar com as nações em sua volta, discernindo pessoas e situações. Nós temos que ter sabedoria para lidar com as pessoas, lidar com as circunstâncias da vida. Se a gente, olha, irmãos, tem pessoas, eu vou dizer aqui, tem pessoas que não conseguem viver bem dentro do seu casamento porque não tem sabedoria para lidar com o casamento. Tem pessoas que não têm sabedoria para lidar com as circunstâncias dentro da casa. Tem pessoas que acham que vai resolver tudo no grito. Tem gente que acha que vai resolver tudo brigando. Tem gente que acha que vai resolver tudo batendo de frente. E às vezes, irmãos, não é dessa maneira. Tem horas que a gente tem que ser sábio, tem que se esquivar de certas situações. Tem horas que a gente tem que dar a volta em certas situações. Porque se a gente só tentar bater de frente e resolver no braço, a situação não vai mudar. Tem pessoas, irmãos, que querem ganhar o marido para Cristo, a mulher para Cristo, os filhos para Cristo, mas não tem sabedoria para lidar com eles dentro da própria casa. Tem pessoas que não permanecem no serviço mais de 2, 3 meses, porque não tem sabedoria para lidar com as circunstâncias dentro do serviço. Tem horas, irmãos, que a gente tem que se esquivar de certas coisas. Tem horas que a gente tem que fugir de certas coisas. Ah, a pessoa lá, o patrão está naquele dia revoltado, irmão Francisco. Ah, o patrão está naquele dia que é só misericórdia. E a gente, muito leigo, muito desatento, muito desapercebido, e às vezes até meio tolo, está vendo que o patrão não está num dia mal, está vendo que a circunstância não está boa, a gente vai justo naquele dia e fala: ô patrão, tem como dar um aumentinho para mim hoje? Só falta ser excomungado. Só falta ser excomungado. A esposa está naquele dia que está terrível, tá tudo dando errado. A esposa está cuspindo fogo. Aí o marido chega lá como que não quer nada, falta de sabedoria, vê que a esposa está assim ou não percebe que a esposa está dessa maneira, vai lá, vira uma confusão dentro da casa. O que é isso? É falta de sabedoria. Muitas vezes, irmãos, falta para nós sabedoria. A gente quer prosperar nesta vida, e nós temos que prosperar em vida. A gente quer avançar, quer realizar sonhos, e a gente tem que realizar sonhos, mas a gente não tem sabedoria para lidar com as circunstâncias, não tem sabedoria para lidar com as pessoas, não tem sabedoria para lidar com a vida. Tem hora, irmãos, que nos falta sabedoria, e Tiago diz isso: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aquele que precisa de entendimento, aquele que precisa de discernimento, clame ao Senhor e Deus vai te dar a direção correta. Deus vai te ensinar a maneira como você tem que lidar com as coisas. Irmãos, é preciso sabedoria até para lidar com a nossa vida financeira. Por que tem pessoas que estão sempre na pendura? Por que tem pessoas que estão sempre ali com as contas, com as despesas, sempre no sufoco, sempre pelo pescoço? Porque não tem sabedoria nem para lidar com o seu dinheiro, nem para lidar com as suas contas. A Bíblia diz: aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus concederá. Irmãos, a sabedoria, preste atenção, a sabedoria nos livra da morte. Sabia disso? Olha o que diz aqui, irmãos, Eclesiastes capítulo 9, versículo 14. Olha o que diz aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 14, olha o que diz aqui, preste atenção. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra elas grandes tranqueiros. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele homem.
Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, mas as palavras dos sábios em silêncio devem ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Aqui, irmãos, o pregador, no livro de Eclesiastes, ele vai dizer que numa certa cidade, um rei, ele vai guerrear contra aquela cidade. Um rei forte e poderoso, ele vai se levantar contra uma certa cidade, vai levantar tranqueiras, muralhas contra aquela cidade. E quando ele vai destruir aquela cidade, a Bíblia diz que havia ali um certo homem, um velho, mas que ele era sábio. E a Bíblia diz que pela sua sabedoria, aquele homem vai livrar a vida de toda a cidade. Ele vai livrar a vida de todos aqueles que moravam na cidade, por causa da sua sabedoria. E o pregador, ele vai dizer: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, melhor é a sabedoria do que a força. Porque tem horas, irmãos, que o que vai nos dar vitória numa situação é a sabedoria. Se a gente só bater de frente na nossa casa, se a gente só bater de frente no trabalho, se só bater de frente com a nossa família, uma hora vai dar problema, uma hora vai dar destruição, uma hora as coisas vão sair do controle. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. A sabedoria vale mais do que muitas armas. Sabedoria vale mais do que a força, porque a sabedoria livra da morte. Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 25, a respeito de uma mulher chamada Abigail. Como que era o nome da mulher? Abigail. A Bíblia diz que o marido de Abigail era um homem chamado Nabal. Como que era o nome do marido dela? Nabal. A Bíblia diz que um dia Davi estava andando pelo deserto, ele viu o rebanho do homem chamado Nabal. Ele tinha muitos bens. E Davi, irmãos, estava fugindo de Saul. E quando ele viu que Nabal tinha muitos bens, muitos rebanhos ali, ele começou a guardar o rebanho de Nabal para que ninguém tocasse. E Davi foi guardando daqui, guardando dali. E depois de passar algum tempo, Davi fala assim para os seus moços: vão lá até a casa de Nabal e peça para ele um pouco de comida. Nós guardamos o seu rebanho, nós guardamos os seus bens, e que ele dê para nós alguma coisa para a gente comer. E a Bíblia vai dizer que quando os meninos vão até Nabal, a Bíblia diz que Nabal, seu nome significa aquele que é tolo. Quando eles vão até Nabal, Nabal fala assim: eu não quero nem saber de Davi, eu não devo nada para Davi, ele não fez nada para mim de bom, eu não quero nem saber quem ele é. A Bíblia diz que quando a notícia chega para Davi que Nabal respondeu para ele asperamente, a Bíblia diz que ele prepara os seus homens para guerrear, prepara 400 homens para o seu exército, e ele diz: o Senhor vai me ferir se até amanhã eu não destruir toda a casa de Nabal. Se até amanhã eu não matar até o menor dos meninos, que o Senhor me fira, porque eu vou matar a casa de Nabal. A Bíblia vai dizer que quando Davi desce, a esposa de Nabal, chamada Abigail, ela fica sabendo que Davi está bem furioso. Ela fica sabendo que Davi vai vir para matar. O que ela faz? Ela corre na frente de Davi. E ela leva com ela um monte de alimento, de pão, de assados. E quando ela chega diante de Davi, ela se prostra. E ela fala: meu Senhor, perdoa o meu marido Nabal. Perdoa o meu marido porque ele é um tolo. Perdoa o meu marido porque ele não sabe o que está fazendo. E a Bíblia diz que por causa da atitude de sabedoria daquela mulher, Davi não destrói a sua casa. Agora imagina se não tivesse uma mulher sábia dentro daquele lar. Imagina se Abigail não fosse sábia naquela situação. O que teria acontecido? Teria morrido Nabal, teria morrido Abigail, teria morrido toda a casa, toda a família teria sido destruída. Porque quando um tolo se levanta para falar, ele só traz para si destruição. Mas aquele que tem sabedoria, aquele que pede a Deus por sabedoria, este vai prosperar. Porque a sabedoria de Deus, ela nos livra da morte. Ser sábio, irmãos, traz para nossa casa vida e segurança. Quantas pessoas, por falta de sabedoria, não colocou a sua casa em prova? Quantas pessoas, por falta de sabedoria no seu lar, trouxe tristeza e desespero para sua família? Quantas pessoas, por falta de sabedoria, não trouxe coisas ruins para sua casa? Ah, mas pastor, eu quero comprar tal coisa. Vamos trazer um exemplo aqui. Um marido
quer porque quer trocar o carro. Só que as contas não dá. E ele, no seu impulso, na sua ansiedade, no seu desespero, ele vai lá, se apura em conta, aí não consegue nem trazer mais o sustento para casa, a sua esposa entra em prova, seus filhos entram em prova. O que é isso? Falta de sabedoria. Quantos casamentos não foram destruídos porque às vezes a esposa estava num dia mal, o marido estava num dia mal, e ao invés da gente ter sabedoria para entender o que está acontecendo, a gente vai tentar bater de frente, vai tentar discutir, aonde acontece uma tragédia, até violências dentro do lar, porque faltou sabedoria. Faltou o discernimento da situação, faltou o discernimento do que estava acontecendo. Quantas famílias não estão sofrendo e passando por dificuldades porque tem faltado sabedoria dentro do seu lar? Quantas pessoas não estão passando momentos difíceis porque esquecem de pedir para Deus dar sabedoria para ela, porque não pedem a Deus discernimento da situação? Quantas pessoas não caíram em laço de morte porque faltou sabedoria? Como assim, pastor? Sabe aquela pessoa que tinha vários amigos entre aspas, aí um dia um amigo chega para o outro e fala assim, viu, vamos lá em tal lugar, lá tem um bezerrinho lá que está facinho de nós pegar, vamos lá dar um jeitinho lá? Ou o amigo chega para o outro e fala assim, viu, vamos lá em tal lugar, lá numa festinha, lá tem várias coisas legais, lá tem várias pessoas lá, vamos lá. A pessoa chega lá e não volta mais. Cai no mundo de drogas, ou vai numa festa de noite, não volta para casa porque se envolve numa briga. Isso quando não tem laço armado lá na frente pelos próprios amigos, que chamam a pessoa para ir até lá, e a outra, por falta de sabedoria, acaba caindo num laço de morte. Quantas pessoas, irmãos, já não se foram desta terra por causa disso? Quantas pessoas não, por falta de sabedoria, não caíram em ciladas armadas pelo inimigo? Irmãos, a sabedoria nos livra da morte. A sabedoria traz vida para a nossa casa. A sabedoria traz saúde para o nosso lar. Peça a Deus sabedoria. Glória a Deus. Irmãos, Provérbios, capítulo de número 1. Nós já vamos estar terminando. Mas Provérbios, eu vou ler alguns versículos, irmãos, que falam sobre a sabedoria junto dos irmãos. Provérbios, capítulo de número 1, versículo 7. Olha o que diz assim, ó, aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabe quem que despreza a sabedoria? Aquele que é louco. Já viu algum louco para frente? Já viu alguém que é louco chegar a algum lugar? Um louco só faz loucura. Um louco só vive enroscado. Um louco só vive na pendura. Porque ele ignora a sabedoria e a instrução. Sabe o que está acontecendo aqui no culto hoje? Você está sendo instruído pela palavra de Deus a pedir ao Senhor sabedoria. Sabe o que o louco faz? Quando alguém vem dar um conselho para ele escuta por um ouvido e solta pelo outro. Quantos filhos o pai e a mãe não chegam e falam para ele assim, filho, não faça isso, filho, não vai por aqui, filho, não faz dessa maneira. O que ele faz? Ele ignora o conselho e a instrução. Lá na frente ele dá cabeçada na vida, lá na frente ele se desespera, lá na frente as coisas dão errado. Por quê? Porque ele ignorou a instrução e o conselho de sabedoria. A Bíblia diz, irmãos, honra teu pai e tua mãe, respeite teu pai e tua mãe. Quando a tua mãe falar para você não vá, não vá. Quando o seu pai falar para você não faça, não faça. Quando a mulher falar para você, eu não quero você com tal pessoa. Quando o marido falar, eu não quero tal pessoa dentro da casa, escute, porque é Deus tentando te direcionar, é Deus tentando te dar sabedoria. Peça a Deus discernimento, peça a Deus instrução. Não ignore o conselho da palavra de Deus. O louco ignora a instrução e o conselho. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Tu és maravilhoso. Bem-aventurado, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Feliz o homem que acha a sabedoria e aquele que adquire o conhecimento. Irmãos, sabe por que muitas vezes a gente cai no buraco, por assim dizer? Sabe por que muitas
vezes a gente se estrepa na vida? Porque falta para a gente o conhecimento de alguma coisa. Ah, eu quero comprar uma casa. Mas como que eu faço? Eu tenho que buscar direção, conselho, instrução de como que eu posso fazer para chegar em tal lugar. Bem-aventurado o homem que alcança a sabedoria e que recebe a instrução, aquele que adquire o conhecimento. A Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo 6, se não me falha a memória. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque lhe faltou sabedoria. O povo de Deus perece, o povo de Deus é destruído quando falta sabedoria, quando falta conhecimento, quando a gente não sabe o que está fazendo, quando a gente não pede a Deus a direção correta, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe o que caminho tomar, quando a gente não pede a Deus discernimento, a gente corre o risco de cair em laços de destruição. O meu povo foi destruído porque lhe faltou sabedoria, lhe faltou conhecimento. Glória a Deus. Para terminarmos, Provérbios capítulo de número 8, versículo de número 11. Olha o que diz aqui para nós terminarmos. Provérbios 8 e 11. Olha o que diz. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. De tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Não tem nada mais precioso na vida do homem e da mulher do que a sabedoria. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. O homem sábio, ele prospera e traz segurança para a sua família. Aquele que tem sabedoria tem algo mais precioso até do que o dinheiro pode comprar, mais do que os rubis. A sabedoria, ela tem mais valor do que os rubis. E nada pode ser comparado com a sabedoria. Não tem coisa pior do que você conversar com alguém que é tolo. Não tem coisa pior do que você conversar ou ter relacionamento com alguém que não tem sabedoria. A pessoa não sabe o que faz. A pessoa sai de um negócio ruim e vai entrar em outro negócio pior. A pessoa não consegue acertar a sua vida e o casamento vai de mal a pior porque falta às vezes sabedoria. A pessoa não consegue avançar. Irmãos, quem não tem sabedoria não consegue avançar e prosperar lá na frente. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça para Deus. Porque de tudo que se tem, nada pode ser comparado à sabedoria. Aquele que é sábio, aquela que é sábia, ele traz segurança e prosperidade para o seu lar. Mas aquele que é tolo, traz para a sua casa ruína e destruição. Se você não tem sabedoria, se você quer sabedoria como quis Salomão, peça para Deus. E Deus não negará sabedoria ao seu povo. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. E nesta oração, peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus te dar discernimento. Sabia que a gente tem que pedir sabedoria até para aquelas pessoas que a gente chama de amigos? Tem pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa e a gente pensa que está do nosso lado, a gente pensa que vai fazer bem, mas na verdade ela vira um laço para a nossa casa lá na frente. Tem pessoas que a gente coloca dentro do nosso convívio social, pessoal, dentro da nossa vida, e a gente com falta de sabedoria não percebe que aquela pessoa vai ser um laço para nós lá na frente, porque falta para nós sabedoria para lidar com as circunstâncias, sabedoria para lidar com as pessoas. E eu vou terminar aqui dizendo, irmãos, tem casamentos que são destruídos porque falta sabedoria às vezes do marido, da mulher, dos filhos. Peça para Deus sabedoria e Deus vai te dar a direção correta para você seguir. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite diante da Tua presença. Aqui estamos, Senhor, nesta noite diante de Ti. Papai, que o Senhor venha conceder ao Seu povo sabedoria. A sabedoria que nos livra do mal. A sabedoria que não nos deixa cair em armadilhas preparadas pelo inimigo. Dê-nos sabedoria para lidar com a nossa casa. Dê-nos sabedoria para lidar com as nossas finanças. Dê-nos sabedoria para lidar, papai, com a nossa família. Não deixa o teu povo perecer. Não deixa o teu povo
caíram no tropeço, mas concede graça, sabedoria, discernimento espiritual para a tua igreja, para que o teu povo possa avançar, porque na medida em que o Senhor nos concede sabedoria, o Senhor também nos dá graça para prosperarmos e para seguirmos em frente. Concede ao teu povo, Senhor, paz, sabedoria, segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tem hora que a gente fala para Deus assim, para terminar: Senhor, me dê dinheiro porque eu quero prosperar. E o que falta para nós não é dinheiro, é sabedoria para lidar com as circunstâncias. Ah, Senhor, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ser tão diferente. Não ia, irmãos. Dê R$1 milhão para quem não tem sabedoria para o que acontece. Há relatos e mais relatos, eu vou terminar aqui, de homens e mulheres que ganharam na loteria milhões de dinheiro, e numa média de 8 anos eles torraram tudo que tiveram e voltaram a ser pobre. Por quê? Tinha dinheiro, tinha recurso. O que faltou? Sabedoria para gerir o que tinha, sabedoria para administrar o que tinha. A resposta não é mais dinheiro para você, a resposta não é mais condição para você. Ah, mas se eu tivesse aquele serviço, eu seria assim. Ah, mas se Deus abrisse aquela porta, seria assim. Se Deus me desse mais, seria assim. Irmãos, o que nos falta muitas vezes é apenas sabedoria, porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Vale mais o pouco com Deus e com sabedoria para gerir o que tem, do que ter muito e não ter sabedoria para administrar o que está nas nossas mãos. Peça para Deus sabedoria, e Deus vai te dar graça para você avançar, prosperar e vencer na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos